Nos próximos vídeos iremos abordar a atividade de teste. Ao contrário das outras atividades em que cada atividade foi descrita num único episódio, esta atividade de teste, uma vez que é algo complexa, será dividida em 4 episódios diferentes. Então, veremos que conteúdos iremos abordar nos diferentes episódios. Portanto, iremos abordar a atividade de teste, o que é a atividade em si, como é que esta atividade é utilizada pelos alunos, que tipos de perguntas existem, como é feita a gestão da base de dados de perguntas, a criação do teste e, finalmente, a análise das respostas dos alunos por parte do professor. Neste episódio em particular, iremos abordar os 3 primeiros pontos. Portanto, iremos ver o que é a atividade de teste, como é que é vista pelo aluno e que tipo de perguntas é que podemos utilizar. Então, a atividade de teste é uma atividade que permite ao professor criar testes com diversos tipos de perguntas. Cada um destes testes pode ser configurado para aceitar várias tentativas, para exibir perguntas aleatórias retiradas de uma base de dados ou com um determinado limite de tempo. E cada tentativa é automaticamente avaliada e registada no relatório de avaliação do aluno na disciplina em questão. Então, nesta situação, eu estou com o utilizador aluno 2 e tenho aqui um teste de exemplo. Então, para o aluno, basta clicar na atividade. Surgem algumas configurações que o professor definiu para este teste. Neste caso, temos a data limite para realizar o teste, o tempo limite que o aluno tem após começar e como é que é feito o método de avaliação. Neste caso, é a nota mais alta de todas as tentativas do aluno. Neste caso não está especificado, mas o aluno tem tentativas ilimitadas, mas essas tentativas também podiam ser limitadas pelo professor. Então, o aluno clica em responder ao teste agora. É-lhe perguntada a confirmação se deseja continuar, uma vez que temos um tempo limite e o aluno pode não estar preparado. E o aluno inicia a tentativa. Então, aqui o que é que vai surgir ao aluno? Aqui o que surge ao aluno é uns botões que lhe permitem navegar diretamente para cada uma das questões e tem a hipótese de terminar o teste. E também conseguimos ver que temos aqui um tempo que mostra quanto tempo é que o aluno tem para responder. Então, neste teste em particular, as perguntas foram colocadas todas na mesma página. Aqui, neste teste em particular, são utilizados vários tipos de perguntas diferentes e iremos abordar o tipo de pergunta em questão. Portanto, inicialmente temos aqui um tipo de pergunta especial que basicamente é só uma etiqueta, uma informação para os alunos, não é uma pergunta em si. E depois temos aqui cada pergunta. Cada pergunta diz quanto é que ela vale. Isto aqui não é propriamente a nota. Aqui a tradução pode ser enganadora. Isto é o peso desta questão. Esta questão tem peso 2. O aluno pode também marcar esta pergunta e ela fica marcada, se repararem ali no cantinho. O aluno pode marcar as perguntas como entender. Pode marcar aquelas que falta responder, pode marcar aquelas em que é preciso rever qualquer coisa. Portanto, o aluno é que decide qual é que é o motivo para marcar ou se as quer marcar. Então, o primeiro tipo de questão é a escolha múltipla, em que existem várias respostas corretas. Portanto, neste caso, o aluno pode selecionar uma ou mais respostas. De seguida, temos escolha múltipla, em que existe apenas uma resposta correta. Então, neste caso, vamos escolher aqui a resposta correta. Depois temos a questão de verdadeiro e falso, em que simplesmente o aluno é a escolha múltipla, mas apenas com 2 respostas pré-definidas, verdadeiro e falso. Depois temos a pergunta de resposta curta, em que o aluno tem que escrever exatamente aquilo que o professor pretende, e isto pode significar que se o aluno não escrever bem a palavra, ela pode ser considerada errada, a não ser que o professor tenha previsto que o aluno podia escrever dessa forma. Depois temos uma questão de correspondência, em que temos aqui a pergunta e a correspondência. Neste caso em particular,
esta questão foi utilizada para fazer a legendagem de uma imagem, mas não precisava de ser obrigatoriamente assim. Aqui a descrição podia ser a pergunta em si e depois o aluno iria escolher a resposta. Portanto, vamos escolher aqui algumas coisas e passamos à frente. Depois temos uma pergunta de desenvolvimento. Esta pergunta é diferente das restantes, uma vez que é de resposta livre. O aluno pode escrever o que quiser e esta questão não é avaliada automaticamente. Portanto, esta questão tem que ser avaliada mais tarde pelo professor. É um tipo de questão muito útil, mas que faz com que a nota do teste não apareça automaticamente, uma vez que sem o professor corrigir não é possível calcular a nota completa. E finalmente temos o tipo de resposta embebida, close, que basicamente é um formato de pergunta que permite juntar os outros tipos de questão, mas numa só pergunta. Como veem, nesta questão temos escolha múltipla, temos resposta curta e escolha múltipla também. Estes 6 tipos de perguntas identificados não são os únicos no Moodle. Por defeito existem outros tipos de questões, mas estas são as mais utilizadas e também é possível que o administrador da plataforma instale ainda mais tipos de questões que podem ser descarregadas a partir do site dos plugins do Moodle. Bom, após isto, o aluno clica em seguinte ou então em terminar tentativa. Aqui surge o que é que falta responder. Portanto, neste caso, estas respostas, à exceção das 5, de uma certa forma foram respondidas e assim que ele sabe especificamente que está incompleta, uma vez que era aquela questão de correspondência em que não escolhi tudo. Portanto, o aluno aqui poderia voltar à questão em causa. Se repararem, ela até tem uma cor diferente para mostrar que há ali qualquer coisa que não está bem. De qualquer forma, o aluno pode submeter tudo e terminar. Então, aqui ainda pergunta mais uma vez, portanto, é muito difícil que o aluno submeta sem querer, uma vez que tem que fazer essa confirmação várias vezes. Então, vamos submeter tudo e terminar. Pronto. Agora, uma questão importante é que, após o aluno terminar a sua tentativa, o professor já pré-definiu o que é que o aluno consegue ver. Nesta situação, o aluno não consegue saber a sua nota porque ainda falta avaliar aquela questão de desenvolvimento. E aqui a única coisa que o aluno consegue ver é que quais é que são as respostas que ele escolheu e também consegue ver qual é que é a cotação que tem em cada questão. Por exemplo, na questão de verdadeiro ou falso esteve totalmente certo, portanto 1 em 1. Nesta está falso, 0 em 2. Nesta aqui tem incompleto. Portanto, mas o aluno nesta situação não consegue ver exatamente qual é que está correta e qual é que não está. Portanto, tudo isto é definido pelo professor e o professor não permitiu que isso fosse visto. Agora o aluno pode terminar a revisão e fica aqui registada a sua tentativa. O aluno pode então iniciar uma nova tentativa de resolução do teste e que lhe permite ir responder novamente a todas as questões. Se o aluno quiser, também pode rever o que ele fez na tal questão. Não precisa de ser logo após o teste, ele pode visitar isto mais tarde. Portanto, isto é a utilização do teste do ponto de vista do aluno. Portanto, do ponto de vista do aluno não é uma atividade complicada de utilizar. No próximo episódio vamos ver como é que o professor consegue então criar estas questões.